Vamos lá, então, sexto ano, na correção aqui da nossa atividade de hoje de revisão, tá bom? Então, aqui, a primeira pergunta era relacionada à estrutura interna do nosso planeta, tá? Existem 4 perguntinhas aqui e a gente teria que relacionar cada uma delas de acordo com as partes internas do nosso planeta. Então, vamos ver um pouquinho como que acontece a formação interna do nosso planeta? Gente, olha só, se fosse possível a gente recortar o planeta Terra, né, nas partes internas, seria mais ou menos assim, tá? É claro que isso daqui é as descobertas disso daqui são através de muitos estudos de observação, cálculos, né? Alguns equipamentos tecnológicos também ajudam na investigação da temperatura, da composição interna do nosso planeta, tá bom? Então, ele basicamente é formado por essas partes principais aqui. Então, lá na nossa perguntinha, tem exatamente essas informações, tá? Então, a letra A, vamos voltar ali para a gente ver. Pergunta qual camada da Terra que é semilíquida, de magma ou pedra fundida que se move devido a correntes de convecção. Então, olha só, seria qual dessas partes? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas primeiro, né? Aqui, na parte mais interna do nosso planeta, a gente tem o núcleo interno. Gente, o núcleo interno de todas as outras partes do planeta, ele é aquele que possui maior temperatura e maior pressão, tá? Então, imagina a pressão que é submetida aqui nesse miolinho do nosso planeta. Miolinho não, né, gente? Porque é gigantesco, tá? Mas imagina a pressão que isso daqui é submetido, né? Então, a temperatura é muito elevada. Essa parte aqui do núcleo, ela é formada principalmente de níquel e ferro no estado sólido, tá? Então, essa parte do núcleo, a mais interna de todos, ela é no estado sólido. Esses materiais que são formados aqui, que são ferro e níquel, eles ajudam muito na questão de magnetismo do nosso planeta. Já viram aquela bússola, né? A gente consegue se localizar através de uma bússola, mas é exatamente pela magnitude que é, pelo magnetismo que vem atraído aqui do núcleo do nosso planeta, tá bom? Existe o núcleo externo também, que é essa outra camada. O núcleo externo, ele é formado basicamente das mesmas estruturas do que o núcleo interno, só que ele não é sólido, tá? Ele é uma parte líquida do núcleo. Temos aqui o manto, que ele é formado principalmente por rochas fundidas, tá, pessoal? É uma parte semilíquida, porque possui rochas, mas também tem aquela parte do magma, aquela parte pastosa, que forma o magma. E todo mundo sabe que o magma é aquela parte que forma o interior dos vulcões. Quando o magma, né, é expelido através dos vulcões e vai para a parte externa do nosso planeta, ele passa a ser chamado de lava, tá bom? E aqui, na parte mais externa de todas, nós temos o que é chamado de crosta terrestre. Aqui na crosta terrestre é onde nós vivemos, né? De todas as partes que formam o nosso planeta, a crosta terrestre ela é a parte mais fininha, tá, gente? A superfície mais fininha que forma o nosso continente, que forma os continentes, né? Os oceanos, tá bom? Então, lá na letra A resposta seria o quê, então? O manto, né? Que é essa camada aqui, ó, que tá falando, ó, é semilíquida de magma ou pedra fundida e que se move devido a correntes de convecção, né? O tempo inteiro, isso daí fica girando e acontece a formação aqui das rochas magmáticas, não é? Lá na letrinha B, vamos lá. A letra B pergunta: é a parte líquida do núcleo que tem uma composição semelhante ao núcleo interno. Então, a gente está falando ali na letra B de quê? Do núcleo externo, tá bom? Essa parte externa aqui do nosso núcleo. Vamos na letra C. A letra C pergunta: é uma camada sólida de rocha na superfície do planeta, por onde ficam os oceanos e os continentes. Então, é aquela parte mais externa do nosso planeta, onde ficam os oceanos e os continentes. Como que é chamada essa parte? Crosta, né? A crosta terrestre, tá bom? E por último, a letra D, que é a parte sólida do centro da Terra, feito de ferro e níquel, né? Submetida a intensas pressões e temperaturas. Então, aqui a gente está falando de quê? A gente está falando do nosso núcleo interno, tá bom? Então, essas aí são as respostas. Confiram aí o número 1 de vocês.
Agora, sexto ano, vamos corrigir a nossa número 2. A número 2 fala sobre as rochas, né? Vamos rever um pouquinho sobre elas? Então, olha só, para quem não se recorda, todas as rochas existentes no nosso planeta são formadas por minerais, tá? São agregados de minerais que vão estar em formação dessas rochas. Existem 3 tipos de rochas e cada um desses 3 tipos de rochas levam nomes que são parecidos com o seu processo de formação. Então, a letra A, né, fala sobre as rochas magmáticas. O que são as rochas magmáticas? São aquelas rochas formadas pelo magma. O que é o magma mesmo, gente? Aquela parte do manto do nosso planeta, né? Então, o que acontece? As rochas magmáticas, elas são formadas em altíssimas temperaturas, tá? E ela acontece... O que seria essa rocha magmática? Ela é a solidificação do magma, tá bom? Quando o magma se encontra no interior do planeta, né, ele forma as rochas magmáticas que são chamadas de rochas magmáticas intrusivas, porque demoram mais para se solidificarem, né? E as rochas magmáticas extrusivas são aquelas que é quando a lava é eliminada do vulcão e aí acontece a sua solidificação do lado externo, né? Já do lado externo da crosta terrestre, tá bom? Então a letra A está falando da rocha magmática, que são formados pelo magma dos vulcões, ok? A letra B já fala das rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? Aquelas que são formadas por acúmulos de sedimentos de outras rochas. Então, elas vão se acumulando, né, camada por camada. Então, por isso que toda vez que a gente vê uma rocha sedimentar, gente, a gente analisa o perfil dela e a gente percebe que tem várias camadas, tá vendo? Como se fosse feito assim, ó. Essas camadas aqui na horizontal, tá vendo? Então, isso é porque são formações de milhões e milhões de anos que foi favorecendo isso daí. As rochas sedimentares também, elas são formadas pelo intemperismo de outras rochas. O que é esse intemperismo? É essa degradação, né? As rochas sofrerem processos de degradação vindos do vento, vindos do ar, vindo de chuva. Vento e ar, a mesma coisa, gente. Vindo de chuva, tá? Altas temperaturas também, o calor excessivo. Então, tudo isso vai ajudando a degradar essa rocha, tá bom? Aqui a gente tem o arenito como exemplo de rocha sedimentar. E, por fim, na letra C, falou sobre as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? São a metamorfose de outras rochas que já existem, né? Vamos dizer que existe um mármore, um granito, aliás. O granito, a intensas temperaturas e pressões, ele se transforma numa outra rocha. Então, essa rocha passa a ser chamada de rocha metamórfica, tá? Esse exemplo que vocês estão vendo aqui é o mármore, tá? Muito conhecido, né? Aqui na nossa região tem bastante cachoeiro, muito mármore e granito, né? Então, aqui nós temos como exemplo o mármore. E na letra D, gente, fim, fala sobre os fósseis, né? Que são restos, né, vestígios de animais que viveram há muitos, muitos anos atrás. Podem ser vestígios de animais ou vegetais, tá, gente? Vestígios de seres vivos, de forma geral, né? Então, são essas marcas que foram deixadas, que são deixadas aonde? Nas rochas sedimentares. Aqui, ó, nós temos outros exemplos de fósseis, tá vendo? De vestígios de vários animais. A parte orgânica, a parte mole, né, desse animal, ela vai ser decomposta e vai originar as marcas desses animais através das partes de calcário, as partes duras, né, o esqueleto, ou a carapaça, ou pegadas também, olha, de animais também são exemplos de registros fósseis, tá, gente? Não apenas os animais em si, tá? E a formação dos fósseis acontece assim, ó. Por exemplo, o animal morreu, ficou ali exposto na superfície, né? E aí foi acontecendo por milhões e milhões de anos depósitos de acúmulos de sedimentos por cima dele, tá vendo? E esse acúmulo de sedimentos a gente sabe que acontece na formação das rochas sedimentares, tá? Então, por milhões e milhões de anos, esses sedimentos foram se depositando em cima, tá vendo? Desse animal que morreu. E aí os escavadores, né, pessoas que estudam esses processos, encontram, né, e fazem o registro e ficam armazenados em museus, né, enfim, tá, gente? Então, olha só, esse processo de um registro fóssil é muito demorado, tá, gente? Demora milhões de anos para se acontecer, não é uma coisa tão rapidinho, não. Assim como o processo de formação do solo, formação das rochas de forma geral, tá bom? Então, façam aí a correção da atividade de vocês.
E qualquer dúvida que ainda ficou sobre isso, estou aqui, tá bom?